Sobre isso que o Francisco acabou de dizer, né? Essas quedas nas temperaturas e as geadas podem prejudicar bastante os nossos agricultores. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Douglas Dueck, que é especialista em agronegócio e já está aqui conosco. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo, obrigado. Douglas, é importante destacar que a gente sabe que quando começa a cair as temperaturas, as hortaliças são as mais prejudicadas, né? Os produtores têm que ficar bem atentos, porque essas culturas mais frágeis são as que são mais atingidas, né? Com certeza, essa cultura e outras, e o ciclo é longo, né? Então, se ele perder aquilo, ele vai ter que plantar e demora para chegar à plantação e chegar num ponto de venda de novo, não é uma produção diária que aí no dia seguinte ele vai voltar a funcionar e ele gasta para plantar, então ele tem uma pequena margem que vai ser consumida ali, então é bastante preocupante. Em todo o Brasil a gente está vendo isso acontecer hoje. O sul e o sudeste do país aí foram os mais impactados nesse período. A gente viu que despencaram as temperaturas nessas regiões e lá agricultores já estão tendo prejuízos, né? Principalmente com hortaliças e também frutas, né? Frutas, hortaliças, isso acaba também impactando o que a gente não vai conseguir ver agora, mas mesmo a safra de soja ou milho, quem faz ali a safrinha, o grão acaba ficando menor, a planta acaba sofrendo e vai dar uma diferença isso lá na frente no momento da colheita. Então na colheita, em vez de ele ter X sacos por hectare, ele vai ter um pouco menos de sacas por hectare, porque a planta ficou prejudicada, ela teve ali um trauma, um estresse naquele momento. E aí frutas, hortaliças, tudo que a gente tiver aí, realmente sul e sudeste, até um pouquinho sul do Mato Grosso, ali pegou bastante também. Então a gente tem uma faixa grande de agricultores sofrendo bastante e que vão ter aí uma dificuldade que vai se estender. Não é só naquele momento, naquele dia do frio forte das geadas, né? Ô Douglas, teve algumas áreas, por exemplo, em Santa Catarina, que chegaram a registrar aí menos 2,4 graus centígrados, ou seja, caiu, despencaram as temperaturas por lá, né? E a gente já sabe que os agricultores por lá também já estão colhendo prejuízos, né? Exatamente, então toda essa faixa já colhe prejuízo hoje e isso se estende, então para cobrir aquele prejuízo talvez de uma semana que você tenha uma geada forte dessa, isso pode levar meses até anos. Então imagina que o que ele vai colher hoje, ele vai pagar, por exemplo, um financiamento no banco, ele vai ter que falar para o banco, eu não vou conseguir pagar esse financiamento hoje, isso pode se estender por um longo tempo para ele poder ter o resultado dele ali de volta daquela semana. Então pode até, imagina algumas culturas, Marcelo, que mata a planta. Então, ele vai ter que arrancar aquela planta, por exemplo, a fruta não nasce no dia seguinte. Então, isso pode ser um prejuízo bastante grande realmente para o produtor. Essas culturas, eu estava verificando aqui, por exemplo, olha só que interessante, o tabaco, cana-de-açúcar, laranja, uva, além também da criação de gado, ou seja, não é só a agricultura, a pecuária sofre bastante porque o pasto ali fica prejudicado, né? Exatamente, então por isso que eu falei até esse sul do Mato Grosso do Sul, que é uma zona ali de uma pecuária bastante forte, se eu ficar com a minha pastagem prejudicada e exemplo, que demore 60 dias para voltar ao normal e ela se recuperar, o gado vai sofrer. E do mesmo jeito que a colheita não vai ser a mesma, o gado vai ter ali na hora do abate um diferencial de acabamento que não vai estar como o produtor gostaria, como o pecuarista gostaria, então acaba afetando todos, né? E aí a gente vai ter, a gente está tendo uma inflação forte e etc. Isso pode afetar depois também nos preços dos produtos, tanto da carne quanto aí uma commodity, um milho, etc. Que a gente vai ter menos oferta, a gente já está tendo essa inflação, então a geada pode afetar até o preço final do produto, com certeza. Sem dúvida, o produtor já está sentindo isso na pele, né, Douglas? A gente está vendo aí o preço dos insumos cada vez mais aumentando, o consumidor também pagando caro para isso. É uma cadeia, começa lá no campo e lá na cidade o pessoal também acaba pagando o preço, né? Ninguém escapa, né, Douglas?
a gente não sabe nem onde vai parar, né? Qual é o resultado final. Então, de alguns dias de geada ou de frio intenso, isso pode causar um trauma que ele vai se esticar por bastante tempo. Então, o produtor fazendo o máximo possível para fazer isso, sentando ali também depois com seus credores, com o banco, etc., explicando, olha, não fui eu que quis, eu peguei o dinheiro e comprei uma caminhonete nova, realmente minha safra ficou prejudicada, e ele vai ter aí que se reorganizar por um bom tempo para voltar ao resultado, somente para voltar no ponto que ele estava, né, os resultados que ele vinha colhendo. Certeza, Douglas, por isso que é importante ter gestão do clima, né? Quanto mais o nosso produtor acompanha o que está acontecendo, menos prejuízo ele tem. Eu quero agradecer muito sua participação aqui conosco, uma boa noite, obrigado por essa análise aqui para nós. Imagina, obrigado, estamos sempre à disposição, boa noite a todos.